Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog www.orumilá-fa.com.br. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é a natureza dos orixás, o que são os orixás sob o ponto de vista desta religião. Eu tenho certeza que vou contrariar o entendimento de muitas pessoas, mas espero que vocês vejam o vídeo, né, e entendam o que eu estou dizendo de forma bastante aberta. Vamos sair de dentro da casinha, tá bom? Abraço, então, a seguir o vídeo. Bom, esse é um dos temas complicados para falar hoje em dia, talvez em todos os tempos que eu comentei sobre esse assunto, devido ao volume de pessoas que falam justamente o contrário do que eu vou falar aqui para você. O meu blog, o www.orumilá-fa.com.br, ele existe há 12 anos. Há 12 anos tem postagem contínua. Esse assunto já foi postado repostado umas 4 vezes, 3 ou 4 vezes, versões melhoradas do conteúdo dele, tá certo, né? E sempre que eu coloquei esse assunto, sempre que eu coloquei assunto em grupos de discussão, que eu participei do Arruda, mesmo do Orkut, o assunto sempre ficava meio vago, né? Por quê? Porque tem um monte de gente que fala o contrário do que eu vou dizer aqui, e dessa forma o assunto tem um viés um pouco complicado, porque não basta eu dizer o que é, né? Eu tenho que pegar e também tenho que desdizer o que as pessoas dizem, então fica mais complicado, né? Não é só a questão de eu falar o que eu penso, o que deveria ser. Então, esse assunto, né, tá essa relação aqui, porque tem essa complicação. O tema do vídeo é eu falar, fazer uma explicação sobre o que é orixá, tá certo, né? E principalmente desfazer essa ligação de orixá com elementos da natureza, que é uma relação que não existe, tá? Esse foi um dos primeiros temas que eu procurei me aprofundar na religião. Todos os temas, versos de Fá, pesquisas material de pesquisadores africanos ou não, todas as pessoas que escreveram sobre esse assunto, e vou dizer para vocês que em nenhum lugar eu encontrei qualquer referência que permitisse que permita a qualquer pessoa fazer uma afirmação de que os orixás sejam elementos da natureza. Mas isso é uma coisa que existe aqui no Candomblé, ou seja, aqui no Candomblé, ou no Brasil, não sei se nas outras tradições é a mesma coisa, pelo menos aqui no Candomblé, onde eu posso dizer, existe essa coisa, e é falada, repetida, e as pessoas já se acostumaram com essa mentira como se fosse verdade, e vai dar um trabalho danado para desfazer. Mas, para quem busca esclarecimento, para quem busca entender de fato como são as coisas, ou que pelo menos, como eu estou dizendo, para quem busca entender os elementos da religião, baseado na religião, né, baseado em referência, em teologia, de fato, que comprove aquilo, para que não seja afirmações, eu vou dar aqui as informações, eu vou dar aqui passar aqui as informações necessárias. Lembrando a você o seguinte, que tem muita gente que fala um monte de coisa sobre essa religião, muita gente. Cara, basicamente todo mundo que entra nela se sente na capacidade, no poder de falar sobre a religião, tá? Isso é uma verdade. A pessoa tem 1 ano, 6 meses, já está dando discurso e palestra sobre candomblé e sobre religião urubá. Mais sobre candomblé, né? Mas dá no mesmo. E candomblé e religião urubá é quase a mesma coisa para a gente aqui. Então, o que acontece? E hoje em dia, graças a Deus pela liberdade que a internet nos dá, tem muita gente publicando um monte de coisa. Então, essa liberdade permitiu também que muito idiota escrevesse. Então, eu vou falar com você o seguinte, olha, existe muita gente que fala sobre candomblé e conceito de religião urubá. Tem muita gente mesmo, que bom que tenha, tá certo, né? Mas, tá certo, tem muita idiotice, tem muito idiota falando sobre isso. Por quê? Porque são pessoas que falam coisas que ouviram, que saem repetindo, e que não tem a menor ideia. Outros, como se fosse, eu não gosto de usar esse termo que eu odeio, esse termo, fake news, como se fosse assim, alguém inventa uma coisa, tá certo? Até que a pessoa sai repetindo, ou diz aquilo. Isso tem uns montes. Então, antes de você pegar, ouvir uma coisa e considerar como se fosse uma verdade, como se fosse informação sobre a religião, tome um pouco de cuidado, tenha um pouco de astúcia para olhar aquilo, pensar, será que tem todo mundo falando? Porque essas bobagens, elas se repetem aos montes, tá certo, né? E isso dá um pouquinho de trabalho. Mas, volto a repetir, para quem quer entender
o que é de fato, tá certo? Eu pesquiso e trago aqui os assuntos que têm referência na teologia. Então eu vou explicar essa coisa e vou dar os motivos porque eu estou fazendo, tá certo? Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, a base de tudo que eu vou falar aqui, a base mesmo do que eu estou dizendo aqui, está no verso Oxetuá. Então eu só estou podendo fazer esse vídeo depois que eu fiz os 2 vídeos lá sobre o verso Oxetuá, no qual eu expliquei o Oxetuá, tá certo? Então eu expliquei o verso Oxetuá, expliquei o que estava sendo dito lá, dividi em várias partes para contar as mensagens todas que estão colocadas lá, e eu falei sobre isso. Então, baseado naquilo, quem ouviu, quem já viu aquela explicação, talvez já tenha pegado o que eu estou dizendo aqui, já tenha entendido a base do que eu estou falando. Eu vou fazer isso aqui só para reforçar isso, bater só nesse ponto. Mas a base estou falando aqui é o Oxetuá. E por que eu estou reforçando isso? Porque o Oxetuá é um verso de Fá, faz parte de Fá, está documentado na religião Urubá, tá certo? Está documentado na religião, faz parte da parte formal dela. Todo mundo conhece aquela versão, aquela versão do verso. Como eu disse no verso, é conhecida. Outras pessoas, pesquisadores diferentes, já trouxeram versões similares, de modo que aquela versão do Oxetuá é uma versão correta, tá certo? Podemos acreditar no que está colocado lá. Então, essa é a base. Então, o que eu estou dizendo aqui não são invenções minhas, não são pensamentos meus, ilações, né? O que eu estou dizendo aqui é o que está no verso Oxetuá. Tá? E o que está no verso Oxetuá? Nas 2 primeiras partes fica muito claro que acontece o seguinte, é uma narrativa na qual o mundo já estava criado, e o Olodumare manda os orixás, ele dá uma orientação, ele chama os orixás, dá uma orientação para eles, é o seguinte, olha, vocês vão, né, ter o meu poder, vão ter a minha, eu estou dando para vocês a minha procuração, vou dando poder para que vocês me representem. Nesse momento, o Olodumare transformou os orixás em ministros dele. E o que é ministro? Eu falo vários termos técnicos aqui. Ministros, diferente de embaixador. Ministro é alguém que representa uma pessoa e tem poder daquela pessoa para fazer coisas. Então, ele transformou os orixás em ministros, mandou os orixás lá para o Orum, Poayê, do Orum Poayê, com uma missão específica. Naquele momento, as partes 1 e 2 do verso, o Olodumare dá a missão aos orixás, dá a missão e o poder deles. Diz o seguinte, olha, vocês vão lá no Aie, vocês vão abrir as clareiras na floresta, tá certo? Vocês vão explicar às pessoas como fazer o culto de Egungun, como fazer o culto de Orô, como fazer o culto de Fá, como fazer o caminho, vai abrir o caminho no culto dos orixás. Então, ele deu aos orixás, o Olodumare foi bem claro, a missão de passar as bases da religião para as pessoas do mundo, né? Então, e os orixás fizeram isso, né? Está escrito acho que na parte 3, eles fizeram isso, ensinaram as pessoas e as pessoas passaram a viver bem com aquela coisa. Uma das coisas que o Olodumare ensina também, tá no negócio assim, ele ensinou para os orixás o que eles deveriam fazer quando as pessoas tivessem dificuldade, quando tivessem doença, quando tivessem aquilo, quando não tivessem filhos, tivessem ter. Então ele passou também para os orixás as formas do que eles iam fazer, né? E os orixás foram lá e passaram para as pessoas. E uma das últimas coisas que ele falou, ele passou o oráculo de Ifá e diz que toda vez que as pessoas tivessem uma dificuldade, uma coisa que não pudessem resolver, poderiam procurar o oráculo para poder dar orientação. Ponto. É só isso que eu vou falar desse verso. Está lá no vídeo do verso Oxetuá, está no meu blog a descrição completa do verso Oxetuá, com comentários meus para cada uma dessas partes, dizendo isso com detalhes, tá certo? Eu vou aqui transcrever uma parte desses comentários, beleza? Então essa é a transcrição do Oxetuá. Então, quais são a minha análise em cima disso? Minha análise em cima do verso publicado. Seguinte, ó, o mundo já existia, as pessoas já estavam habitando, e os orixás foram passados com a missão, o Olodumare transforma os orixás em ministros e manda para cá, como eu já disse, tá certo? Isso, olha só, isso fica claro que quem criou o mundo foi o Olodumare, e quem populou o mundo foi o Olodumare. Os orixás não eram o mundo, os orixás não eram o mundo, foram para o mundo depois que o Olodumare mandou com o mundo já criado. Então, isso significa o seguinte, se os orixás fossem elementos da natureza, fosse o vento, o fogo, alguma coisa dessa bobagem toda, eles já estariam no mundo, porque os orixás seriam o vento, né? Ou seja, faz de conta que o Oiá fosse o vento, então o Oiá já teria que estar no mundo, então não tem sentido o Olodumare mandar o Oiá para o mundo se ela já é. Se a Oxum já fosse a água, o Oxum já estaria no mundo. Isso, e não é assim que funciona, ou seja, o mundo já estava criado, o Olodumare manda lá, tá certo, né? E o Olodumare manda os orixás com que missão? Missão de passar as bases da religião para poder essas pessoas
ao fazer as clareiras, ao fazer os cultos, poderem se comunicar com os orixás. Então, sim, as pessoas estavam vivendo lá, como é a nossa vida, né, lá. Quando eles precisavam recorrer aos orixás, elas teriam um instrumento para isso. Para quê? Para poder usar o supernatural, para poder resolver os seus problemas. O Olodumare ensinou as coisas a fazer e botou o oráculo. Então, isso acaba, essa narrativa, só nesse ponto, já acaba com essa história toda de orixá ser elemento da natureza, porque o orixá não poderia ser elemento da natureza e receber essas missões desta maneira como o Olodumare passou. Então, o primeiro ponto é isso, tá certo, né? Não tem essa coisa de ser associação. O Olodumare já tem. No outro ponto do Oxétuá, mais no final, depois que o filho, né, o Oxétuá nasceu e tudo mais, o mundo passa por, olha só, esse é um ponto importante, o mundo passa por uma dificuldade muito grande, tem seca, tem fome, está tudo dando errado, nada funciona. O que aconteceu? Os orixás estavam no mundo e falaram, olha, não sabemos o que está acontecendo. Olha só, os orixás no mundo não sabiam o que estava acontecendo. Não chovia, as colheitas não davam, as mulheres não tinham filhos, certas doenças não eram curadas, e não sabiam o que estava acontecendo. Então os orixás não sabiam. Aí eles foram a Ifá para consultar. Orixás foram a Ifá para consultar. E aí descobriu que temos um problema com o Olodumare, tem que fazer oferenda. Foi quando foi feita a oferenda e foi escolhido o Oxétuá para levar a oferenda para o Olodumare. E nessa, levar o Olodumare se junta com o Exu para chegar lá, e chega o Olodumare. O que o Oxétuá fala lá para o Olodumare? Como eu descrevi no verso e falei, olha, Olodumare, o senhor se esqueceu aqui da terra, estamos tendo dificuldade no Aie, as coisas não estão indo bem. Aí o Olodumare dá lá para o Oxétuá os feixes de chuva para o Oxétuá poder descer. Então veja bem, a terra estava passando, o Aie estava passando dificuldade, os orixás não tinham nenhum poder de mudar aquela situação. Eles não conseguiam mudar, eles tiveram que recorrer ao Olodumare. Mensagem nisso, cara, quem controla o Aie é o Olodumare, não são os orixás. Os orixás não têm esse poder. O controle da vida, como um todo, o funcionamento das coisas, está na mão de Olodumare. Se o Olodumare não exercer esse papel, essas coisas saem do caminho. Os orixás têm poder, um poder dado para o Olodumare, mas um poder restrito e limitado, que eles exercem para nos ajudar. Então, mais uma conclusão minha é a seguinte, baseado nisso. Os orixás, eles estão intimamente ligados à pessoa humana, a nós, pessoas humanas. O Olodumare mandou a gente, mandou os orixás para cá para cuidar da gente. Então, falar de pessoa é falar de orixá. A missão de orixá no Aie é cuidar das pessoas humanas, cuidar de nós humanos que estamos aqui vivendo, tá certo, né? Então, não é a missão dos orixás cuidar da natureza, ser vento, ser energia, ser nada disso, né? Então, essas coisas não estão lá. Então, essa análise do verso, se você olhar o verso com cuidado, com essas partes que eu citei e outras, você vai descobrir, vai desmontar esse castelo de cartas que estabelece o orixá como elemento da natureza. Se o orixá, se o Oxum fosse a água, não ia faltar água na terra nunca, porque ele era o elemento da natureza. O Oxum não é um elemento da natureza, tá certo, né? Se o Odé, né, o Oxóssi fosse ligado, o sangue fosse ligado, ele faria as flores florescer. Então, assim, nada daquilo estava funcionando. Nada funcionava sem um trabalho de Olodumare, tá certo, né? Então, assim, eu queria dizer, reforçar isso, tá certo? Vamos encerrar para não ficar repetindo. A minha coisa é, olha só, não, orixás não são elementos da natureza. O verso Oxétuá deixa isso bem claro. Eu vou falar mais um verso que tem, tá certo? Mais um verso que tem, e que vai deixar bem claro também a não ligação dos orixás com a natureza, por ser elemento. Lembra, vou repetir, hein? Às vezes eu fico repetindo, mas é para chamar a atenção. Se o orixá fosse elemento da natureza, aquilo estaria resolvido. Não é esse o modelo? Eu sou isso, eu sou aquilo, sou eu que comando. Mas não, os orixás não comandam a natureza, tá certo? Esse outro verso, essa outra história, está no verso Ossameji. E que acontece o seguinte, né? Ele descreve um período mais difícil que passou a Terra, no qual o Obá Orum, né, que seria o rei do Orum, se encontra com Obá Aie, né, o rei da Terra. Então, assim, como se fosse o Olodumare se encontra com a Mãe Terra, e eles vão juntos fazer uma caçada na Terra, venham aí. Então o Obá Orum vem para o Aie e faz uma caçada com Obá, com Iá Aie, na verdade é Aie, né? Aí eles passam 20 dias caçando lá, não conseguem caçar nada, não estão conseguindo caçar. Aí depois daqueles 20 dias, o que acontece? Eles caçam apenas um rato,
ele contou naquele rato grande dos Yorubá, né? Então, como eles iam caçar aquilo, o que aconteceu? Houve uma briga entre os dois, porque e aí ela pega o rato para ela e diz o seguinte: não, olha só conseguiu pegar isso aqui, isso foi no meu domínio, né? No meu domínio está aqui, então é meu. O Obaolu, né, ficou aborrecido com aquilo e foi embora, tá certo, né? Com aquela desfeita que fez, mas aí achava que estava certo. O que ele fez? Ele pegou e interrompeu a chuva, parou de chover sobre a terra, Aí a terra entrou de novo num período de seca, as coisas, faltava comida, as pessoas estavam morrendo por fome. E o que aconteceu naquele momento? De novo, as pessoas lá de Lei e Fé, né, se reuniram, foram no Babalô para pesquisar, para ver o que está acontecendo. Aí o Obaolu disse: olha, aconteceu foi que houve esse conflito entre o Obaolu e a Aie, né, e o Obaolu se aborreceu e não quer mais mandar nada, está punindo a terra, né? Está punindo a terra por conta disso, né? Bom, aí o que os membros da Lei e Fé fizeram? Eles descobriram que tinham que fazer um ebó para pedir perdão lá, foram na floresta e caçaram um monte de rato, né? Aí a pessoa ia ter que levar os ratos lá para o Olodumare, né? Para o Obaolu. E tinha que alguém que mandar. Então eles, para poder mandar, eles arranjaram alguns passos, mandaram um gavião, águia, nenhum deles conseguiu. Então como vamos fazer para ir lá? Né? Olha que eles não recorrem ao orixá. Nesse momento eles não recorreram a nenhum orixá. Tá certo? Recorreram ao Ifá, viram o que estava acontecendo, parou de chover, estava negócio, nem o orixá conseguiu, ninguém conseguia resolver o problema aqui, tá certo? Né? O Ilê Fé, os caras viram que tinha que fazer uma ebó para o Olodumare. E aí quem foi que foi escolhido para fazer isso? Olha que já estavam passando fome, as pessoas já estavam mal. Foi o Igum, o abutre que é uma ave sagrada dos Yorubás, tá certo? O Igum, o abutre, ele disse: não, eu vou lá, vou fazer essa entrega, farei essa entrega, que ele era forte, não sei o quê, mas eu só peço uma coisa, eu só peço que enquanto eu for lá, vocês cuidem da minha família que vai ficar aqui. Beleza, claro, vamos cuidar, claro. Aí ele foi. Só que o Igum tomou um caminho muito longo para chegar no Oromolho. Ele levou 18 meses para chegar lá, né? Aí quando ele chegou lá, ele falou com o Olodumare o que estava acontecendo. O Olodumare achou muito legal ele ter sacrificado para ir lá, parará, e mandou a chuva, né? Então, de volta para a terra. Então, recebeu os ratos e mandou a chuva. Então, o Igum volta, encontra aqui tudo molhado, já estava à noite quando ele chegou, né? E aí na volta, em vez de pegar um caminho, o Olodumare falou: olha, em vez de você ir para esse caminho, vai por esse caminho, essa porta direta aqui, você vai chegar lá em 3 horas. Aí chegou lá, quando ele chegou lá, estava tudo escuro, aquele negócio todo, ele foi na casa dele, não encontrou ninguém na casa dele. Não tinha ninguém lá, caraca, cadê as pessoas? Mas também já tinham passado 18 meses, né? Mas não tinha ninguém lá. Aí todo mundo tinha dispersado. Ele, no meio do caminho, vou encontrar com as pessoas de fé, que ele morava mais afastado. Ele estava com muita fome, encontrou lá tinha um bicho morto, né? Aí ele chegou e comeu a carcaça do bicho morto lá e tal, se alimentou, aí foi encontrar com as pessoas. Quando foi lá encontrar com as pessoas, perguntou o que tinha acontecido com a família dele, aí descobriu que as pessoas não tinham cuidado, ou descuidado durante algum tempo, a família dele tinha sido guardada embora, só que a mãe dele tinha ficado na casa e tinha morrido. E ele tinha comido a mãe dele, inclusive, quando ele estava indo para Ilê e Fé. Aí ele ficou com muita raiva, apesar de estar chovendo, ter resolvido todos os problemas lá, né, essa gratidão. Na verdade, Igum, as histórias de Igum, ele sempre se sacrifica pelas pessoas, sempre é tratado com ingratidão, tá? Tem uma outra história também de Igum, tem 2 ou 3 histórias de Igum muito interessantes, tem outras bem bacanas, né? Mas nós estamos nessa, né? Aí o que o Igum faz? O Igum volta lá ao Olodumare e fala com ele, diz o que aconteceu, lamentando tudo, e ele pede que o Olodumare punisse nós, né, a humanidade, porque tinha feito ele comer a própria mãe, tá certo? Então pedia que a humanidade também fosse obrigada a comer a própria mãe. O Olodumare disse que ia atender ele, não do jeito que ele tinha pedido, mas aí que ele fez o seguinte: ele passou a fazer com que as crianças, depois que nascessem, tivessem que amamentar das mães. Então é como se a criança estivesse comendo a mãe, tá certo? A amamentação é a criança, e a criança não pode comer mais nada, ou seja, a criança quando nasce não tem nenhuma alimentação para ela, a única alimentação que ela tem é o leite materno, e é como se ela estivesse comendo a própria mãe, tá certo? Então essa foi a origem dessa amamentação. E essa é a segunda história. Por que acontece a segunda história? Porque, mais uma vez, assim, a terra passou a ter dificuldade, as pessoas morrendo, e não sei o quê, e orixá envolvido, nenhum orixá envolvido, as pessoas tiveram que recorrer ao Olodumare, das poucas vezes que se recorre ao Olodumare.
eu sempre assim, eu procuro lá, quando eu vou ver os versos, eu procuro destacar as menções do Olodumare. Tem muito poucas menções do Olodumare nos versos de Fá, tá? Isso eu vou comentar, eu faço um vídeo. O Olodumare é um Deus distante, então sempre todas as referências de Fá são os orixás que são referenciados. O Olodumare nunca é. Então tem pouquíssimas referências. Então uma das duas poucas, eu acho que lembro de mais uma ou duas referências. Uma com certeza, talvez mais duas referências que tem que não são essas, né? Então tem essa de Oxétuá, que o Olodumare é referenciado, tem a outra referência que ele é feita na nossa medida, essa história, e não vai encontrar muito mais não, né? Então, juntando as duas aí, eu queria juntar essas duas, eu vou interromper o vídeo nessa primeira parte, vou abrir a segunda parte com mais explicações, eu tenho muito mais explicações a dar, mas já deu 20 minutos, então eu queria gastar o primeiro só fazendo essa, então vou gastar essa primeira parte fazendo essa leitura sobre os odus. Então eu vou encerrar agora dizendo o seguinte, olha, vamos juntar as duas coisas. Lendo os dois odus, dessas duas histórias, que são histórias verdadeiras. A história de Ossameji, ela está no livro do Abibolah, o livro da Unesco, o livro que ele publicou, que a Unesco publicou sobre Fá, tá certo? Está lá bem traduzido, Yorubá, inglês, tudo bem feitinho. O Oxétuá está no livro da Joana Ambai, eu já vi no livro da Abibolah, e já vi no outro lá, no livro Oxum Across the Water, não sei quem era o autor do pesquisador, mas também estava lá. Assim, vi 3 vezes essas versões, tá certo, né? Talvez tenha visto no Popula também, mas depois eu confiro se o Popula também tem a mesma versão. Geralmente são versões um pouquinho diferentes, mas no Oxum Across the Water tem, nesse eu tenho. Então, isso no Joana Ambai tem e no Abibolah tem. Então, essas coisas todas tem aí. Então, fazendo a análise aí, é aquilo que a conclusão é essa. Para quem não consegue fazer análise, é isso aí. Olha só, fica claro, vendo esses versos, que não, os orixás não são elementos da natureza. Porque se os orixás fossem elementos da natureza, eu encontraria em Fá versos que mostrariam essa história. E claro que não ia encontrar um verso dizendo exatamente isso, mas eu ia encontrar orixás fazendo coisas com a natureza. E vou falar para vocês, além do que tem nessa explicação desses 3 versos, está bem claro que quem comanda o mundo é o Olodumare e não são os orixás. Eu nunca encontrei nenhum verso, história no qual orixás comandassem os elementos da natureza fazendo alguma coisa. Pelo contrário, nunca vi, pelo contrário. O que tem, assim, os orixás com algum poder, em algum elemento da natureza, e mais ou menos, tá certo, né? Eu vou falar daqui a pouco. O próximo tema é falar que, né, esse vínculo de orixás com elementos naturais, com algumas coisas naturais. Então, vocês vão ver, quando eu explicar, que é bem restrita. Mas então isso, ó, esses versos dão essa visão, são versos decentes, bem arrumados, bem documentados, e você, analisando eles, vai entender o seguinte, olha, não, gente, não encontrei na religião, assim, primeiro, vou repetir, esses versos não me dizem que orixá é elemento da natureza. Então não me diz que orixá é água, não me diz que, segundo os elementos, aí não me diz que orixá é água, aí não me diz que orixá é fogo, ali não me diz que orixá é terra, ali não me diz que orixá é ar, o que mais? Orixá é planta? Não é bem assim, né? Vamos falar, então, nenhum desses versos diz isso, diz ao contrário, que os orixás vieram, o mundo já estava todo formado, que não foi eles que formaram essa coisa ali, todo mundo estava formado, e eles começaram a ensinar. Então, me deixa claro também, lendo, que o papel dos orixás está junto com a gente, nós, os orixás, tá certo? Assim, eu vou comentar mais sobre isso na frente. Então, os orixás estão ali para ser o nosso intermediário com Deus, tá certo? E Deus instruiu ele o que tem que fazer, ok? E no outro lá, claro, também é o seguinte, quando existem os orixás, não têm domínio para situações graves que estão acontecendo no mundo, e a gente tem que recorrer a forças maiores, tá certo? Então, assim, está claro que eles não comandam isso. Esses versos deixam bem claro, porque se fosse outra situação, o encaminhamento dessa história seria diferente, tá certo? Eu vou interromper aqui, em poucos dias sai o próximo vídeo e eu vou comentar agora com mais análise posterior sobre essa questão dos orixás, tá bom? Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, não percam.